venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Olá a todos aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast, apresentando mais uma vez o quadro Odisseia Ascariana. Estou aqui presente com nada mais nada menos do que aqueles que estão comigo sempre me acompanhando. Falem aí, pessoal. Fala aí, galera. Advon. Oi, Werda. Podem mandar as quests que esses dois aqui me acompanham. Infelizmente, mais uma vez, o nosso neném não pôde nos acompanhar nesta árdua jornada, mas ele voltará no futuro, não se preocupem. Nosso demônio imune é divino. E vamos continuar a história. É que ele tá numa quest importante pra matar o Rei Demônio. É uma side quest para matar o Rei Demônio, exatamente. Então não podemos apressá-lo. Ele irá retornar vitorioso. E vamos continuar onde paramos da última vez, no último capítulo da semana passada, que foi o início da jornada. Depois de terem falado com o rei que odeia a burocracia, Leopold. Espero que você lembre do Leopold, personagem incrível. Vocês não podem esquecer do Leopold. E agora a separação. O Rui e o Marcos ficaram no exército. E aí, os outros parece terem uma ligação. Então, vamos agora começar a falar sobre essa trajetória desse grupo que... Vamos separar os grupos. O grupo Rui e Marcos são um grupo do exército. O grupo Olga, Ayla, Liam, Ni... Eu não acredito que você esqueceu de mim. Ah, meu Deus! Ninguém! Eu esqueci o ninguém! Ninguém! Noctis, que vai nos acompanhar. Os grandes ratos, Clyde e Judith. Bem, que seguiram jornada juntamente com a Olga, porque o Liam busca pacificar as sombras. A Olga também tem um caminho ligando sombras, pois ela quer decifrar o que está acontecendo. O roubo que está ocorrendo em Dragoness e pessoas perdendo suas sombras. E estão sendo como vampiros, queimadas pela luz do sol por simplesmente perderem a sombra. Ficaram sabendo que um Lorde parecia ter alguma ligação com sombra. E esse Lorde se chamava Omar Montreal. Nome importante, trágico, o destino dele. Mas, não sei quem pegou a referência, quem pegou, pegou, quem não pegou, talvez pegue. E nesse caminho para as terras desse Lorde, tinha várias terras. E ele era conhecido como um Lorde extremamente rico, muito rico, com várias terras, que basicamente desabrigou várias pessoas de vilarejos, de fazendas, etc., para expandir suas terras. E tinha o que nas terras dele? Nada. Ele só não queria ninguém morando por lá. Ou seja, o nobre era bem... sendo nobre de qualidade, né? Para não dizer o contrário. Só que o Omar, ele tinha ali... seus momentos ali diziam que ele mexia com sombra, mas ninguém tinha certeza para acusá-lo. E também quem é que ia acusar o Omar? Ninguém tinha certeza e nem autoridade para acusá-lo. Uhum. Aquele ponto que o político já tem tanto poder que se tornou intocável. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, é como se o rei Leopold fosse o rei medieval e o Omar fosse a igreja. Aí o que acontece? Foram para as terras desse nobre, e quando falam que ele era a igreja e o Leopold era o rei medieval, é que ele tinha uma autoridade que nem o rei podia tirar. Porque o Leopold, ele é um rei, ao menos o que as pessoas viram, né, quando elegeram ao trono, é que ele era um rei bom, justo, e ele era um paladino, então seria o primeiro rei paladino da história de Dragoness. Então isso foi uma grande força, só que Leopold pegou o continente, né, Dragoness, quebrada, devido ao rei antigo. Vocês vão ver muitos casos de Dragoness, que Dragoness ele tem uma história com tiranos e reis bons. Ora um rei bom, ora um tirano. Ora um rei bom, ora um tirano. E sempre nesse loop. Todo mundo sabe, pelo menos eu acho que todo mundo sabe, é que não é com popularidade que se ergue um reinado. Exato. E o Leopold pegou o reino quebrado. E ele não estava conseguindo levar o reino para frente. Então, ele chamou um nobre chamado Omar Montreal e resolveu ajudá-lo. Só que, para cada ajuda que o Omar desse, o rei deveria oferecer uma espécie de pedido para ele. Então, como o Omar ajudou 7 vezes, o Omar tinha 7 pedidos. Então,
Bem, a gente teve que sair de Dragon's para ir rumo ao nosso destino. E quando a gente estava no caminho e chegamos nessa caverna, tinham 3 ogros que aparentemente queriam nos emboscar. Mas eles eram... Como é que eu posso falar? Eles eram meio desajeitados. E tudo que eles conseguiram fazer foi revelar suas posições e não fizeram nada, nem assustaram. E o ponto é, quando a gente teve um diálogo mais aprofundado, ao menos estávamos tendo um diálogo mais aprofundado, guardas vieram para esse lugar que eles estavam, presumindo que a gente estava sofrendo algum tipo de ataque. Eles atacaram esses ogros. A gente sabia que aqueles guardas eram de alguém muito importante, aparentavam não ser guardas de Dragon's, mas de alguma outra pessoa, de algum nobre. E quando a gente tentou proteger os ogros da carroça que os guardas estavam de vigia e tentaram atacar os ogros, desceu, quem diria, Omar. Os ogros eles quase pagavam com a própria vida, mas no caso eles conseguiram ter um tempo prolongado porque eles fugiram de mortos. E por isso que eles não morreram. Assim como muitos que queriam falar poucas e boas pro Omar também não fizeram. Então, essas pessoas também conseguiram sobreviver. Mas, basicamente, a gente conseguiu sobreviver a esse encontro com o Omar, mas algo puxou muito a atenção dele, o Ni. Quando o Omar desceu, já mandando suas magias, sombras, ele ficou muito interessado em uma sombra que lembrava um ser humanoide, só que também tinha aspectos animalescos e que estava ali tendo uma vida, um companheirismo com outras pessoas. Então ele queria essa sombra para ele. Só que, claro, teve uma certa resistência. Ninguém deu a sombra pro Omar. Mesmo o nobre sendo forte o suficiente para tomar, ele resolveu deixar passar. O Omar é um homem bem astuto. Talvez atacar adolescentes não fosse a melhor escolha. Então, ele se retirou com seus guardas e partiu de volta pro seu castelo, cor de vinho. Ele quis comprar, não foi a sombra? Sim, ele ofereceu tudo. O nobre vai oferecer rios de dinheiro. Pois é. Só que o ponto é que um bando de miserável que não sabe nem o que é cor de dinheiro, não sabiam o que era quantidade naquela época. E eu acredito que mesmo que eles soubessem, não dariam um amigo. Só que alguém que sempre tem tudo não volta para casa de mãos vazias. O Omar estava arquitetando um plano para pegar aquela sombra para ele. E sobre isso, meus amigos, aguardem. Aguardem, vocês vão ver a crueldade desse homem. Bem, continue o Herder. Quando o Omar saiu, os ogros finalmente se levantaram. A gente teve um diálogo com eles e eles não queriam mal de ninguém. Eles só estavam tentando proteger a comida que eles tinham guardado dentro da caverna e o espaço deles tinha sido invadido. É nada mais natural que eles tentassem proteger o que era deles por conquista. Vendo que aquele não era um lugar mais seguro, já que a guarda de Omar saberia onde é aquela caverna, Noctis deu uma prova que tinha um bom coração, mandou aqueles ogros irem em direção ao lugar que ele ficava, com a Kisala. Como agradecimento, deram os ovos que tinham guardado dentro da caverna. Caso eram ovos de Raptors. Dinossauro é uma coisa muito curiosa no mundo de Askren, principalmente quando você tá bem de boas tentando matar um coelho e 3 Raptors aparecem pra te matar. A gente tentou ajudar esses ogros e basicamente alguns deles estavam doentes. A Ayla, demonstrando pela primeira vez as suas habilidades de sugar doenças, fez a sua mágica com um desses ogros. Rendeu uma cena impagável em RPG. O mestre tendo que usar e abusar da sua voz, teve até que beber água depois, mas que ele pode explicar um pouco melhor. Podemos dizer que esse ogro, ele estava resfriado. Ele tinha uma voz muito fina, só que ninguém faz analogia que voz fina é consequência de resfriado. Eu acho que não tem muita ligação. Então ele tem uma voz fina, todo mundo pensou, é a voz dele. Só que quando a Ayla cravou a boca no braço do ogro, ela começou a sugar o resfriado. Quando ela sugou, a vozinha fininha começou a se tornar um pouco mais grossa. Papai, o que é que ela está fazendo? E todo mundo, meu, que isso? Que mudança brusca! Até porque eram 3 ogros e somente um deles tinha voz fina. E a gente não associou que ele estaria resfriado.
Mas só que logo depois que ele fez aquilo, os outros, por curiosidade talvez, começaram a tentar fazer a voz fina também. Isso foi o mais impagável. Ou seja, eram 3 ogros. O maior era o pai e os outros 2 eram os filhos. E eles começam, depois que viram que o filho. Não vou dizer porque eles eram gêmeos, então não tem filho mais velho e mais novo. Mas um dos filhos com a voz fina ficou grossa, então eles começaram a fazer fino pra ver se ela também fazia ficar uma voz mais grossa. E foi uma coisa muito surreal. Os ogros que queriam estripá-los, emboscar pra matar, comer, acabaram tendo essa cena que rendeu boas risadas. Não julguem pela aparência. Esses ogros, na verdade, eram bem gentis. E depois, ameaçados pelo exército, o Noctis ofereceu que a irem até o vilarejo dele para lá começarem uma nova vida, sem medo do exército chegar lá e matá-los depois, porque o exército infligiu danos pesados. Sorte que essa galera os ajudou, porque senão eles teriam morrido. Então foi uma boa ação que resultou em uma boa cena de comédia e uns aliados, entre aspas. Bem, e depois disso, né, com o pessoal tendo esse primeiro contato com o Omar, vamos partir agora um pouco dentro do exército. E aí, Rui, como é que foi o início de carreira dentro do exército de Dragoness? Então, todo mundo fala que início de carreira é um momento meio complicado, meio tenso, mas é porque vocês não conheceram o exército de Dragon. Por quê? Quando você vai pro exército, por exemplo, da vida real, tem treinamento, você tem uma pressão muito grande, toda aquela preparação pra você ser soldado. Mas, pelo menos você é tratado como um ser vivo. Em Dragoness, a coisa era diferente, porque o recrutamento era uma coisa muito extensa. Muita gente queria se tornar militar. E o Rui foi pra lá, bem de boa. Quando estava por lá, no caso, o Rui encontrou o Taimon a caminho. Já, afinal, o rei tinha recomendado ele diretamente para o exército. Ele já era uma pessoa que estava começando com um prestígio maior. Então não teve que passar por muita burocracia papelada que normalmente passaria. Valeu, o rei que não gosta de burocracia, salvando o jogador desde sempre. O que aconteceu? O Taimon era o líder da infantaria, basicamente, e era uma pessoa meio bruta na hora de escolher os recrutas. Por quê? Porque quem tava dormindo, quem tava sem jeito, desrespeitoso, você pensa, normalmente, o que a pessoa faz? Dá uma punição. Ele não. Ele pegava você pela cabeça e jogava por cima do muro. O muro tinha uns 6 metros de altura. A pessoa só saia voando. Tchau, tchau. Até nunca mais. Não sei nem se sobrevivia a queda. Por cima das muralhas, joga. E o Rui viu essas 2 pessoas, né, que foram jogadas por cima da muralha. Tudo bem. Você pensa o quê? Ah, elas vão cair do outro lado da muralha, sofrer alguma lesão, e é isso. Só que tem uma surpresinha. O Rui, o Taimon, acaba encontrando o Viridian. E o Viridian meio que salvou as 2 pessoas que ele jogou pela muralha. Viridian é um dos 6 generais do rei. Ele é do batalhão de suporte, então ele era um sacerdote. Quando o Taimon, né, tipo, depois de ter jogado essas crianças, chegou até o Viridian, o Viridian tava com elas em mãos, ou seja, o Viridian conseguiu salvar essas 2 crianças. Só que aí o Viridian, você acha que eu tive que salvar essas crianças que você jogou pra lá? E aí depois o Viridian vai e ele mesmo joga as crianças pela muralha, ou seja, ele salvou pra jogar de novo. Pense que o Viridian não tem força. E, ok, o Taimon e o Rui passaram. Não, vocês passaram pelo Viridian, mas o Marcos ficou. E quem ficou com o Viridian foi o Marcos, quando ele encontrou o Viridian, que é um Fieran, né? Os Fierans que são humanos, só que adaptados ao frio. O Viridian tem cabelos brancos, uma roupa sacerdotal, não aqueles mantos longos, uma roupa de general com um livro. Colocou o garoto pra dentro do local onde ele treina os suportes. Mas, Rui, continue sua trajetória com o Taimon. Cara, você percebe que o exército de Dragoness é um local onde tu vai sofrer a partir do ponto que o sacerdote tá jogando com a mesma força o recruta que o guerreiro. É nesse ponto que você percebe que você tá ferrado. E o Rui foi pro batalhão estratégico porque ele basicamente já tava lá com o objetivo de ser um estrategista, liderar um exército, ele não queria ser o cara que vai caindo na porrada. Mas o Marcos escolheu que ia suportar a galera. Ia ser o mago de suporte. E acho que ele se arrependeu um pouquinho da decisão. Ele, por ser um druida, acabou que ele tinha escolhido um batalhão de suporte. Por quê? Porque o Taimon tava fazendo uma separação. Era cavalaria, batalhão de suporte, batalhão estratégico e batalhão de magos. Se eu não me engano, eram essas 4 divisões do exército. E o Taimon, no caso, foi apresentando, pediu o básico de flexão. E como eu iria para o batalhão estratégico, o que aconteceu? Antes de eu conhecer quem me lideraria, quem iria me treinar, eu ia passar pelo primeiro dia, tudo normal, com a infantaria.
Ou seja, foi flexão, polichinelo, sofrimento, Taimon sentando em cima de mim pra fazer minha flexão, pinho pra pagar mais 100. Normal. Garoto quase perdendo os braços, tentando fazer flexão com o cara sentado em cima e lendo um livro. Porque o Taimon não é levinho. Não é aquele cara magrelo. Era um maluco tão bombado e tão grande, com uma armadura tão pesada, que tinha gente que estava afundando a cara na terra e não conseguia levantar. E o que aconteceu? O Rui teve toda essa trajetória, mas... Se lembra que eu comentei que o Rui, ele desaparece? Ele dá uma sumida? Pois é, o Rui resolveu que ia fazer uma brincadeira para se mostrar um pouco mais disposto a entrar no exército, mostrar um pouco mais de determinação. E quando ele ia desaparecer, ele não desapareceu nas camas, como os outros. Ele ficou um pouco atrás da porta, na saída, e desapareceu ali mesmo. Então quando o Taimon chegou no dia seguinte, começou a acordar a galera, fazer o fuzuê, bater panela pra todo mundo levantar, ele olhou pra cama e falou, mas você já desistiu. O Rui apareceu atrás dele, não, senhor, eu tô aqui. Toma um susto. E ainda fala, interessante. O maior mistério do Rui, eu acho que toda a estadia dele no exército foi como que esse bicho desaparecia. Ninguém entendia isso. Era a maior pergunta que todo mundo fazia pra ele. E o que aconteceu? Na manhã seguinte teve o café da manhã. O café da manhã foi uma coisa meio interessante. Todo mundo comendo, fazendo a festa lá com aquela grande mesa de comida que tinha. E o Rui comendo pedra. O Rui colocando as pedrinhas entre as armaduras, comendo um monte de boas. Tanto é que chegaram nele e perguntaram, cara, você tá bem? Você tá louco pra estar comendo pedra? Ele olhou, é claro que eu tô bem. Colocando uma pedra pra dentro do elmo. Essas pedras fazem total sentido, né, pra o Rui. Então, tipo, pro Rui normal, tô fazendo o que eu sempre fiz. Para os outros, o que essa armadura está fazendo? Porque, pra quem não sabe, a raça do Rei nessa época era uma coisa meio exclusiva. As pessoas não sabiam muito sobre essa raça, então era uma coisinha meio... Anímalos é basicamente essa armadura ambulante. Aconteceu, nessa época, Anímalo não era uma coisa comum. Na verdade, ninguém tinha visto ainda. O Rui foi o primeiro Anímalo a aparecer. E por culpa disso, todo mundo estava questionando, cara, por que você não tira armadura? Porque você tá sempre armadurado. O Rui sempre dava as mesmas desculpas, porque eu tiraria. Ah, não faz sentido. Por que você tiraria essas roupas? Porque pra ele fazia sentido. Pros outros é tipo, ok, esse cara é estranho. E agora que eu faço a grande pergunta. Então, depois da refeição, o Rui, o que ele fez? Ele seguiu as instruções e foi para frente de uma grande torre que tinha no exército. Porque na frente dessa torre, eles encontrariam seu general. E esse general, ele já tinha visto anteriormente andando, mas nunca tinha tido uma conversa com ele. Que era o grande general Maxim. Ele era um cara de pele mais azulada, olhos vermelhos, um cabelo negro, um grande uniforme branco com aspectos dracônicos e uma capa com um dragão de Dragones nela. Ele é basicamente uma raça chamada Celeste. Os Celestes, como que eles são? Eles são basicamente seres azuis. Eles são basicamente os gênios de Ascaran. Só aquela raça que é mais inteligente, recebe um monte de buff no quesito intelectual. E o Maxim pertencia justamente a essa raça. Tanto é que ele era um dos grandes estrategistas do reino. Só tinha um estrategista acima dele, que era o mestre e professor dele. Ele planejava superar. Se superou ou não, não me perguntem. Mas a minha opinião superou, porque esse cara era incrível. Sou fanboy do Maxim, digo mesmo. Se bem que ele também era um cara muito misterioso. Porque o Maxim, por mais que estivesse sempre lá aparecendo, estava aberto, sempre tinha algo sobre ele que a gente não sabia, um plano que estava em decorrimento que a gente não tinha ideia, um espião que ele sabia que estava por lá e já estava esperando o espião aparecer. O Maxim previu até assassinato. Ele estava lendo um livro, previu o assassinato e parou o assassinato. E o que aconteceu? Quando a gente encontrou o Maxim, eu conheci os outros membros do batalhão, e aconteceu o quê? Tinha 2 humanos, um elfo, e um terceiro humano que chamou um pouco a atenção. Por quê? Porque esses 2 humanos, esse elfo, ninguém se importa. Mas esse outro que estava por lá era um serzinho curioso. Pra quem não se lembra, nosso querido e amado Calígula estava por lá. O da galinha. No caso, o Maxim, ele chegou e já foi falando sobre os feitos dos 2 alunos que estavam se destacando mais. Rui e Calígula. O que aconteceu? Ele falou do Rui, uma grande carga de conhecimento militar, já tinha servido a outros exércitos, foi grandificando o Rui. É bom ter o eguinho aumentado uma vez ou outra, né, galera? E falou do Calígula, que foi curioso. Foi aí que eu comecei a entender a sacada desse ser humano. Por mais que eu não tenha certeza se se enquadra como humano, mas beleza. O que aconteceu? Ele falou que ele era um cara que tava lá porque era um trapaceiro. Mas não era um trapaceiro qualquer de, eu trapacei no jogo de carta e ganhei. Não, era um trapaceiro que com um grupo de um monte de pé rapado de bandido conseguiu derrotar um exército profissional de um reino. Tudo trapaceando, enganando
e conseguindo ser completamente não previsível. Então esses dois foram gratificados e o Maxim nos levou para dentro de sua grande torre, uma enorme biblioteca, onde lá passamos muito tempo estudando geografia, história, sociologia, filosofia, cultura, táticas militares, etc, etc. Se eu for falar de tudo que o Maxim nos ensinou, a gente vai passar um tempinho aqui. Nem escola e faculdade te ensina tanta coisa. Cultura. Tanto é que uma das frases que ele falou, para poder ganhar de seu adversário, não é só necessário entender suas táticas militares. Você deve entender sua cultura, sua história, suas tradições. Mas bem, o que aconteceu foi basicamente isso. Começamos a treinar, nos avisaram de alguns exercícios e treinamentos em campo. Todo mundo começou a estudar sua tática militar, ignorar a cultura, etc. Eu tava indo, tanto é que o Maxim tava com o olho cerrado pra isso daí. Mas o Rui foi mais esperto que os outros no sentido. Quando todo mundo estava se preparando para uma guerra, o Rui... A única coisa que ninguém nem pensou em fazer, ele estudou o terreno. Ele estudou geografia. Então quando chegava nos lugares, o Rui já sabia de cabo a rabo o que fazer. E foi um dos diferenciais que mais atraíram ele. Tanto é que mais pra frente ele usou esse conhecimento sobre cidades e ambiente para fazer um pequeno grande feito. Mas vai ser pra depois, afinal é uma parte um pouco mais pra frente, envolvendo um personagem que bate cartão em todo RPG. O Calígula é um personagem memorável para mais de um RPG. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte do Marcos, para dar aquela finalizada. Vocês já ficaram sabendo do General Taimon, que é um cara da linha de frente, musculoso, alto. Pré-General Maxim, que estava ali tentando superar seu mestre, né, que era um general. E o Viridian, general sacerdote, que causa uma certa controvérsias, porque no mundo de Azkaban, não somente no mundo de Azkaban, mas também se aplica ao mundo de Azkaban, você é um sacerdote, um paladino, você segue condutas. Não pode roubar, não pode matar, não pode fazer nada por maldade. Então, o Viridian, ele colocou... Isso é algo do RPG. Essa confusão era do RPG. O Viridian, depois de ter recebido Marcos, seu mais novo pupilo, que quando ele coloca o seu pupilo pra dentro, tem uma certa controvérsia, porque lá tem pouquíssimos alunos. 4 com ele. 3 já estão lá, né? Um garoto, 2 garotas. O pessoal que passa no exército para entrar no batalhão de suporte não é mandado para ele. É mandado para outros oficiais. Os oficiais que estão abaixo dos generais, justamente porque o Viridian tem algumas formas mais peculiares. O pessoal que estava ali lá era um garoto monge. Uma das garotas era uma maga celestial. E a outra garota era uma maga branca. Pois é, e o Marcos, mago invocador xamã. Ok. Chegou a parte que o Viridian resolveu conversar com ele. Queria saber quais eram, se eles tinham alguma doutrina, etc. Acabou que a maga branca falou, eu sou uma maga branca. Ficou assim, ok, tudo bem. E você, garota? Eu sou uma maga celestial. Ele... O quê? Engoliu seco, mas engoliu. Pergunta pro garoto, e você? Aí ele, eu sou um monge. Pera, quê? Monge? Monge nem suporte é. O que você está fazendo aqui? A criança, quando ouviu isso, já ficou tremendo na base. Olha, eu vou dizer uma coisa. Lá faltou o garoto molhar as calças. Ele tava atacando terror até na alma do coitado. Sua única habilidade de ajuda é uma que cura. O garoto pensou que tinha nascido errado, porque como ele se sentiu depois dos comentários do Viridian. Cara, a gente iniciou um verdadeiro debate pra saber. Então, o NPC está correto ou não? Se bem que atualmente, do jeito que tá, eu concordo com ele. Há controvérsias, há quem diga que está errado, há quem diga que está certo. Controverso. Mas aí é que veio, depois da pressão que o Viridian colocou em cima do garoto monge, é aí que entra Marco, nosso herói, protegendo o garoto e falou as suas doutrinas, mago invocador xamã. O Viridian olhou, ok, xamã, bom suporte, dá pra ficar. Só que aí é que tá, estava anoitecendo e o Viridian ia embora do templo. Então a primeira tarefa do Viridian foi, vocês vão ficar com uma tarefa. Eu vou embora, vocês vão ficar aqui dentro, trancados a noite inteira. Perguntaram qual é a tarefa. É aí que o nosso sacerdote fez algo um pouco controverso. Ele tentou sair do templo, o garoto monge não queria deixá-lo sair, ele não queria ficar trancado no templo. O Viridian o agarrou pelo braço, torceu o braço do garoto a ponto de ficar uma fratura exposta, ou seja, a força do sacerdote era grande, e empurrou o garoto para trás. E ele falou, a tarefa de vocês hoje é evitar que ele morra. Aí tem equipamentos, poções, fiquem à vontade. Quem tentar abrir a porta, já era. Ou seja, Viridian foi embora, deixando 4 crianças ali
com o monge, o garoto monge chorando com a fratura exposta no braço, a ponto de morrer, devido que ia passar 12 horas ali dentro. Todo mundo teve que se mobilizar, caso o nosso herói Marcos teve que se mobilizar, porque os outros ficaram um pouco nervosos, com medo, Chocados. chocados. Aquilo era assustador, mas era a realidade de uma guerra. E sobre Viridian, ele instaurou uma controvérsia entre os players. Isso é verdade. Como um sacerdote pode chegar e ser punido? Porque como diabos aquele cara ainda era um sacerdote? Pois é. Normalmente o sacerdote fazendo uma coisa dessa, ele perde os poderes. Mas o Viridian continua com eles. Aí é que tá a pergunta. Os deuses favoreceram Viridian para ele ser mal? Ou os deuses eram maus? Ou tinha alguma coisa que o Viridian tava na lei, mas tava dando meio que voltas e não sendo pego? Olha, eu gostaria de dizer que no dia em que eu te perguntar qual é a definição de abuso de poder e ego gigantesco, esse personagem tá aqui de exemplo pra vocês. E quando perguntaram, eu não lembro quem perguntou, como é que você fazendo essas coisas ainda tem os poderes? E ele, eu tenho fé. Vocês podem até estar conseguindo criar a imagem dele na cabeça de um homem mal-humorado. Não, Viridian não. Viridian era jovem, na casa dos 20, 30 anos. Era considerado um dos melhores suportes médicos de batalha de sua época. Participou de vários confrontos e guerrilhas. E ele era alguém que, se você for na rua e vê-lo, ele vai estar tranquilamente ali lendo seu livro, com os cabelos voando ao vento, aproveitando sua jovialidade. Podia ajudar uma senhora a atravessar a rua. E você, caramba, que homem bom. Até você ver ele no trabalho. No trabalho, eu acho que tem certos demônios que teriam medo dele. Teriam um profundo medo dele. E as crianças começaram a tentar ajudar o monge. E foi aí que eu pedi pra Marcos, né, o garoto cego com camaleão, jogar um dado pra decidir ali se ele ia saber tratar o garoto ou não. E olha, eu fui surpreendido com um belíssimo 20. Os deuses estão a seu favor, garoto. Ok, ele conseguiu salvar o garoto. E no outro dia, o Viridian olhou aquilo impressionado. Não choraram por ajuda, o garoto não morreu. Conseguiram tratá-lo. Um bom trabalho em equipe. Viridian reconheceu. Esse é um daqueles casos que nesse RPG aí, eu vou dizer, esse foi o melhor RPG no mundo em quesito dado. Porque eu nunca vi tanto 20 no mesmo RPG. Todo mundo tirava 20 uma vez por sessão. É complicado. E depois disso, o Rui, no batalhão estratégico, com o Max liderando tudo. Por que não o general e sim seu pupilo? Porque o general já era velho, então... O bicho era tão velho que, na boa, eu acho que se desse aula ele tinha chance de ter ataque cardíaco dando aula. Então deixaram o Maxim, que fazia parte do exército, como aprendiz, então ele virou um pré-general. O Marcos, com o maníaco do Viridian, o sacerdote que ninguém sabe, que tem os poderes. Quer dizer, eu sei. Olha, se um dia um personagem meu puder fazer uma pergunta a alguém morto, eu ia perguntar, como que você manteve os poderes? Porque, na boa, isso é um dos 7 mistérios de Azkaban. Meu Deus, mistérios. E os outros saindo das terras de Omar. Depois de uns dias se passando naquelas terras, as coisas começaram a agitar pro lado deles, quando, passado alguns dias depois de terem visto o Lord Omar, eles encontraram ali ainda, nas terras dele, uma carroça destruída. Alguém pedindo ajuda. Um halfling que usava bengala, cartola, um rosto pintado, parecia um palhaço. Mal sabe eles que aquilo talvez fosse mostrar um possível traidor entre eles. Bem, terminamos por aqui. Voltamos mais ainda com essa jornada do Azkaban Zero, lidado carinhosamente nessa Odisseia Ascariana, para continuar esta história, estas jornadas que vão para um bem gigantesco. E é isso, pessoal. Nos siga em nossas redes sociais. Facebook, RPG Ascara. Twitter, RPG Ascara. Canal do YouTube, RPG Ascara. Se procurar RPG Ascara, vai ter lá. Não se preocupem. E não tem como não nos achar. Procura lá, você vai ver. Nos segue para saber mais histórias, memes em relação ao manual, as sessões, enfim. Vem conosco. E é isso. Aguardamos vocês no próximo capítulo. Não deixe de nos acompanhar. Esteja aqui conosco no próximo capítulo. E um forte abraço. Até mais. Até mais. Adiós!
Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e Audionautics.com.